Olá, muito boa noite para você de casa. Está começando agora o programa que conecta você aos principais assuntos que mexem aqui com o nosso estado, com você catarinense, sempre com o olhar dos melhores comunicadores aqui de Santa Catarina. Eu sou Alexandre Mendonça e está no ar o Conexão ND. E você já sabe que a partir de agora pode acompanhar também o Conexão ND pelo portal ndmais.com.br, pelo seu computador, pelo celular, onde você estiver. E vamos começar então essa segunda semana do Conexão ND, desejando, claro, esperando que você tenha tido aí um bom dia da criança, né, dia 12 de outubro. Tem um assunto bem polêmico, hein? Por exemplo, se o governador e a vice sofrerem de fato o impeachment, o presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia, é quem assume o governo do estado. Só que ele tem várias denúncias de corrupção e lavagem de dinheiro. Então, na denúncia mais grave, mais recente, por exemplo, o deputado é apontado pela Operação Alcatraz como suposto chefe de organização criminosa. Essa operação até está investigando aí um grupo de funcionários públicos que são suspeitos de fraudar licitações, lá entre os anos de 2009 e 2018. Em várias áreas até do governo do estado. Então, para poder falar sobre essa e outras denúncias, o presidente da Assembleia, Júlio Garcia, é o convidado de hoje do nosso comentarista Moacir Pereira, que já está com a gente aqui no Conexão ND. Então, muito boa noite, deputado, obrigado pela sua participação. Boa noite para você também, Moacir, como é que está? Muito boa noite, meu caro Alexandre Mendonça, boa noite a todos os que nos assistem neste momento. Uma saudação especial ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia. Primeiro porque atendeu prontamente o convite para participar desse nosso jornalístico que tem foco em Santa Catarina, sua terra e sua gente. E segundo porque também está sacrificando aí um dia de feriado, aí do Dia da Criança, o dia de Nossa Senhora Aparecida, para poder atender esse convite aqui do Grupo ND. Então, nosso boa noite ao deputado. Eu já vou começar com a primeira pergunta para o senhor se manifestar, porque a semana que passou teve como principal fato político o pronunciamento de meia hora contundente que o senhor fez lá da mesa da Assembleia Legislativa, com aí a solidariedade de 14 dos deputados presentes no Parlamento Estadual. Então, deputado, nesse pronunciamento, o senhor afirmou várias vezes que essas duas denúncias só tinham ilações, suposições, e disse que são abusivas e ineptas. Para iniciar, eu gostaria de dar-lhe boa noite. Por que são ineptas, abusivas e só tem ilações e suposições? Boa noite, Alexandre. Boa noite, Moacir Pereira. Boa noite a todos os telespectadores. Na realidade, o meu pronunciamento é a sequência daquilo que já aconteceu no início da operação. Naquela oportunidade, eu tive participação numa entrevista coletiva, esclarecendo todos os pontos. Posteriormente, fiz um pronunciamento da tribuna da Assembleia e, essa semana, entendi novamente ser necessário me manifestar, de modo especial em respeito à sociedade catarinense e ao Parlamento, aos 39 deputados que comigo compõem a Assembleia Legislativa. O meu pronunciamento foi um pronunciamento esclarecedor, na medida em que, quando na abertura do programa o Alexandre diz que eu sou alvo de denúncia de chefe de quadrilha e de fraude em licitações, não há uma prova que me aponte como tendo participado de qualquer licitação, né, dos governos em que aconteceram as denúncias e que são alvos da investigação. Aliás, eu fui presidente da Casan, eu fui presidente do Badesc, eu fui diretor do Banco do Estado, fui presidente da Assembleia 2 vezes e agora estou presidente novamente, e nessas funções eu participei de muitas licitações. Se como ordenador primário, como líder das instituições que tive a oportunidade de presidir, eu não interferi em licitações, não seria fora do governo que eu iria interferir. Então, não há nenhuma prova de interferência minha em licitações. Essa que é a verdade. Essa operação começou com uma denúncia gravíssima, dizendo que eu era o chefe de uma organização criminosa e que havia recebido como propina um terreno situado em Florianópolis e que valeria 12 milhões. Não é verdade que vale 12 milhões, não é verdade que é produto de propina. Depois, ao longo das investigações, eles mesmos chegaram à conclusão de que esse terreno eu havia adquirido em 1994. Vejo a distância do tempo que vai até chegarmos a essas ilações. Por isso que eu insisto, são ilações. Não há prova, não há nenhuma prova, não tem um telefonema meu
acerca de qualquer licitação desse período que é citado pela investigação. O que acontece é que essas notícias são liberadas a conta-gota, de forma a prejudicar e a destruir a reputação das pessoas. Nós tivemos exemplos, pelo mesmo Ministério Público Federal, de operações que tiveram o mesmo desfecho. A operação do reitor da Universidade Federal, que não resistiu à saraivada que levou tanto da operação quanto da mídia e retirou a sua própria vida. Para ficar só nesse caso, e mais o do prefeito da capital, que foi detido e dias depois o processo foi arquivado. Então, nós estamos diante de uma situação em que a reputação é destruída, ninguém vai devolver a vida do reitor e ninguém vai devolver a reputação intacta do prefeito da capital. Eu estou passando por isso, é um calvário, né, que certamente eu estou muito sereno e tranquilo que ele chegará ao fim e vai ser provada a minha inocência, porque a minha maior dificuldade é no sentido de convencer as pessoas que não me conhecem. Porque as pessoas que me conhecem sabem o tipo de vida que eu levo, a vida toda em Florianópolis, conhece o meu modo de vida, a minha forma de agir, sabe que eu sou amigo dos meus amigos, tenho muitos amigos, graças a Deus. Com esses eu não tenho nenhum problema. O problema maior que me é criado é exatamente no sentido de eu não conseguir ter o mesmo espaço para explicar, né, e esclarecer essas ilações que as pessoas consideram sejam sentença. E nós não estamos diante de uma sentença, nós estamos diante de, como disse, investigação, denúncia. Então, não é sentença. Depois da sentença, depois da minha defesa, depois do contraditório, lá na frente é que nós vamos ter uma sentença. E até lá, o que acontece? Com a imagem, com a reputação, construída ao longo de décadas. Qual seria, então, já que o senhor afirma taxativamente, como fez no dia do pronunciamento da Assembleia, né, que não há nenhuma prova a respeito da sua participação nesse processo, nessas duas denúncias, a que o senhor atribui, então, essas denúncias, essas investigações? Olha, Moacir, eu acho que tem uma série de coincidências. Como eu conheço as pessoas, né, com algumas tenho envolvimento pessoal, relacionamento pessoal, né, mas em nenhum momento existe participação de dinheiro público no processo. Essa é que é a verdade. Aonde eles entenderam que havia dinheiro público, não é verdade, não existe. Então, essa é a dificuldade de se provar. E as denúncias, elas surgiram de alguém que ouviu dizer, em duas ocasiões. Na primeira ocasião, um cidadão disse à Receita Federal que ouviu dizer que o produto das notas fiscais frias que ele produzia era para dar recurso para o Júlio Garcia e para mais duas autoridades. Só eu que fui investigado. No segundo momento, a mesma coisa. Alguém, uma delatora, ouviu dizer que o produto da propina era destinado ao Júlio Garcia e mais duas autoridades. Só eu que fui investigado. É difícil você encontrar explicação para isso. Deputado, uma das denúncias, duas denúncias, afirma categoricamente que o senhor e o empresário Jefferson Colombo seriam proprietários de 103 garagens no centro empresarial unificado ali na Fulvio Adúcio, no Estreito. O que o senhor tem a dizer sobre isso a respeito dessa denúncia? O que eu vim a saber é que ele é proprietário das garagens. Nem o promitente vendedor, nem ele, que é o comprador, disseram em nenhum momento que as garagens são minhas. E realmente não são. Eu não teria condições financeiras de comprar imóveis no valor das garagens que são citadas. Não há nenhuma prova de que as garagens sejam minhas. Pode perguntar para quem vendeu e pergunte para quem comprou. É muito simples. As denúncias exatamente vinculam o senhor ao empresário Jefferson Colombo. Qual é, afinal, a relação sua com ele? Relação de parentesco com a sogra dele, num determinado momento, e relação de amizade fraterna, muito próximo. Ainda em relação às denúncias do Ministério Público Federal para a Justiça Federal, a afirmação, como colocou o companheiro, de lavagem de dinheiro, peculato e corrupção passiva. O senhor identifica a possibilidade de defesa integral em relação a essas acusações? Todas, sem dúvida nenhuma.
Não há corrupção, não tem uma prova de corrupção. Lavagem de dinheiro, os poucos imóveis, o pequeno patrimônio, sei lá eu, avaliem como quiserem, mas não é oculto, como dizem. Pelo contrário, como é que você vai ter patrimônio oculto com escritura passada? Então não existe, realmente não existe. As denúncias, como disse, elas são apenas baseadas em ilações. E as relações do senhor, como parlamentar e como cidadão, com a advogada Michele Guerra, que fez a delação citada nas duas denúncias do Ministério Público Federal. Qual é essa relação do senhor com ela? Nenhuma relação. Como? Nenhuma relação. Sei quem é a pessoa, mas não tenho nenhuma relação com ela. Nenhuma, nunca tive. E o que você atribui ao fato dela ter feito essa citação do seu nome, e, aliás, de dois ex-governadores de Santa Catarina? Pela proximidade dela com um dos envolvidos na operação, né, talvez decorra disso. Mas também é fruto de ouvir dizer. Delação, se você conhece bem, tem formação jurídica, delação requer prova. Não basta dizer. Não precisa dizer que eu ouvi dizer que você é isso, ou aquilo, que você fez isso, ou fez aquilo, ou que recebeu isso ou aquilo. Deputado? Há que se provar. E a pena, é o que eu disse, é novamente aquela situação de ouvir dizer. Agora, deputado, só uma pergunta, até para contextualizar o público catarinense, né, que o senhor acusado ainda não, né? São denúncias aí do Ministério Público, nessa que a gente está até fazendo uma referência, sobre compras, né, supostas compras irregulares, por meio de dois operadores. Um seria esse que agora o Moacir lhe fez a pergunta, o Jefferson Colombo, e o outro também seria o ex-secretário adjunto de administração do Estado de Santa Catarina, Nelson Castelo Nap Júnior. Qual a sua relação, então, com o Nelson Castelo? Porque ele está preso também, né? Desde 2019. Não está preso e a minha relação é de amizade. A relação de amizade tão somente. Não tem uma influência em nenhuma licitação, como é dito. Não tem uma prova, não tem um telefonema, não tem um documento, não tem absolutamente nada. Né? Isso precisa ficar claro. Deputado, tanto agora no pronunciamento da semana passada, quanto já em outra ocasião, e a própria defesa, o advogado César Abreu fez referência de que na primeira denúncia, acontece dia 14 de setembro, o senhor relacionou com o processo de impeachment. Eu gostaria que o senhor me explicasse por que essa relação. Moacir, quando o processo de impeachment veio à tona, quando foi recebida a denúncia, houve o apressamento de parte do Ministério Público para oferecer a primeira denúncia. Não satisfeitos com a primeira denúncia, logo em seguida, o processo de impeachment tramitando, veio a segunda denúncia também, apressadamente, assodadamente, com o mesmo modus operandi. Né? Primeiro anuncia a imprensa e depois notifica os advogados ou dá ciência, conhecimento aos advogados. Então, é tudo muito estranho, né? A forma como acontecem essas operações. Eu citei duas aqui, né? Que tiveram desfecho que é do conhecimento de todos aqueles que acompanham a política de Santa Catarina. Deputado, mais uma perguntinha aqui. Segundo uma denúncia também do Ministério Público, o senhor interferia, por exemplo, em algumas contratações de servidores, né, do Estado. Até tem um trecho aqui que eu separei para ler aqui para o senhor, que o senhor exercia, entre aspas, né, a prerrogativa de alcançar nomeações de apadrinhados nos órgãos em que demonstrava interesse. Quer dizer, como é que o senhor explica, por exemplo, isso? Se contratou pessoas nesse sentido, quantas pessoas teriam sido contratadas? Quem nomeia é o governador, é o secretário de Estado. Eu, na época, não ocupava nenhum cargo, então não tinha nenhum poder de nomeação. Se você lembrar o nome de alguém ou fazer qualquer indicação, não é o caso, mas fazer qualquer indicação seja crime, então nós estamos diante de uma situação que há crime para todo lado. Se houvesse indicações, não haveria nenhum problema. Isso é mais do que normal. E o senhor tem como provar, por exemplo, tudo isso que o senhor está dizendo? Evidentemente. De que forma? No pronunciamento que o senhor fez uma afirmação também que chama a atenção, porque, aliás, é bom destacar que é a primeira vez que o senhor está falando à imprensa de Santa Catarina e do Brasil a respeito desse assunto, todos aqui na nossa Conexão ND. Então, também, eu acho relevante destacar esse aspecto e, por isso, nós estamos formulando questões muito específicas, né? Porque
o senhor foi muito contundente e até os deputados consideraram convincente o seu pronunciamento naquele dia. E o senhor afirmou que a força-tarefa do Ministério Público escondeu áudio e vídeo do seu advogado de defesa. O que esse áudio e esse vídeo contém, afinal, deputado? Olha, os meus advogados de defesa podem clarear isso com facilidade, mas está muito claro, o áudio ele foi subdividido para ser apresentado em etapas, o que é, sem dúvida nenhuma, uma chicana processual. Essa foi a informação da minha defesa. Ela é facilmente provável. É por isso que o senhor afirmou no pronunciamento também que houve abuso de autoridade do Ministério Público Federal ou há outras razões? Eu não tenho nenhuma dúvida disso, também por isso. Também por essa razão. E quais são as outras? Diversas outras, Moacir. O vazamento da operação, antes mesmo da minha defesa conhecer, esse é outro, abuso de autoridade. Presidente, gostaria de uma última pergunta nesse bloco aqui. O senhor, num dos seus depoimentos também para a imprensa, inclusive lá na Assembleia Legislativa também, o senhor falou que isso poderia ser, todas essas denúncias, né, seriam fruto de uma perseguição. Eu gostaria de perguntar, o senhor se sente realmente perseguido e por quem? Mas o senhor vai responder daqui a pouquinho, depois do intervalo, que a gente volta rapidinho com o nosso Conexão ND. Já, já. Muito bem, já estamos de volta com o Conexão ND, hoje, nesse dia 12 de outubro, falando sobre a polêmica, né? Se, por exemplo, o governador do estado e a vice forem afastados por impeachment, assume naturalmente o presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia, que responde a algumas denúncias, né, graves até do Ministério Público daqui de Santa Catarina. E a gente está conversando justamente com o Moacir Pereira e também com a participação do próprio presidente da Assembleia, Júlio Garcia. Eu deixei uma pergunta agora há pouco no intervalo, que o senhor se sentiria, por exemplo, perseguido politicamente até, e por quem seria perseguido? Olha, isso tá muito claro, né? Esse processo não pode ser um processo normal, né? Quando as denúncias vêm à tona exatamente em momentos decisivos, momentos importantes da vida política de Santa Catarina. Então, como é que pode se classificar isso, que não de perseguição? Ali também o senhor afirmou que... Eu não quero acusar ninguém, porque eu acho que quem acusa tem que provar. Né? Sim, o bode expiatório. Mas que o raciocínio, né, leva a isso, eu não tenho nenhuma dúvida. Dúvida. E por que, deputado, bode expiatório? Também no mesmo pronunciamento, o senhor falou perseguição e bode expiatório. Certamente, pois se existem três indicados, citados numa determinada operação, apenas eu sou investigado. Numa segunda delação também. São 3 os indicados e apenas eu sou investigado. Deputado, depois que o senhor fez o pronunciamento, vazou mais um trecho da delação premiada, a delação da advogada Michele Guerra, e ela diz que 3 personalidades de Santa Catarina seriam destinatárias dessas supostas propinas com codinome de pai. E o senhor teria esse codinome aí de pai. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Esse é recente. Eu não tenho conhecimento disso, não me diz respeito, não sei de onde saiu isso. Deputado, se acontecer o afastamento do governador Carlos Moisés da vice Daniela Rainer, bom, em primeiro lugar, nesse contexto, queria também ouvir do senhor a seguinte questão. Se o senhor dizer, cara, que o senhor é um belo expiatório, perseguição política, e que há uma relação direta entre as 2 denúncias e o processo de impeachment que tramita Santa Catarina, isto é, a possibilidade do senhor assumir a Assembleia Legislativa, as autoridades do meio jurídico de Santa Catarina sabem se eles são os autores estão motivando, estão incentivando essa investigação, essa denúncia, que a jurisprudência afirmadíssima no Supremo Tribunal Federal que não se comunicam, não se contaminam
essas duas situações. Quer dizer, se o presidente da Assembleia Legislativa, mesmo denunciado e mesmo se transformado em réu, como já aconteceu em outros casos, ele continua tendo legitimamente autoridade, legalmente autoridade para assumir. Então, se existe essa... A verdade é que só se perde os direitos políticos com condenação em segundo grau, né? Agora, você tem que avaliar as condições, né? E isso vai ser avaliado no momento oportuno. Nós não temos o resultado do processo de impeachment que está tramitando na Assembleia Legislativa, agora sob a presidência do presidente do Tribunal de Justiça, né, que compõe um tribunal misto com 5 eminentes desembargadores e 5 eminentes deputados, que serão os responsáveis pelo julgamento final. Antes disso, nada se deve dizer. Não é recomendável, não é oportuno que se fale sobre o que vem a acontecer, né, antes da decisão do tribunal misto que está criado entre Assembleia Legislativa e Tribunal de Justiça. Presidente, mas o senhor confirma que a pressa que o senhor falou aqui agora, repetiu, a pressa nas denúncias, com esse calendário do impeachment vinculado direto ou indiretamente ao calendário da decisão do Ministério Público, tem a ver com o impeachment. Então, a pergunta é a seguinte, é isso mesmo? O calendário é muito estranho, né, Moacir? O calendário é muito estranho. 4 anos de investigação, em 4 dias, 2 denúncias. É muito estranho. Então, se não há possibilidade, do ponto de vista jurídico e da jurisprudência supremo, de impedir que o presidente da Assembleia assuma, entendeu? Apesar dessas denúncias, então o objetivo foi o quê? Foi queimar a sua ficha, queimar seu prestígio, a sua liderança na Assembleia, ou impedir que politicamente isso aconteça? Qual foi a sua análise? Independentemente disso, Moacir, o que está se fazendo é a destruição de uma reputação. Essa que é a verdade, né? Qual o objetivo? Né? Eu não tenho como provar, então não vou me manifestar sobre isso. Mas que a reputação das pessoas que passam por esse processo fica abalada, eu não tenho dúvida. E eu não serei exceção. A minha reputação está abalada, evidentemente que está. Já disse, eu tenho dificuldade de explicar para as pessoas que não me conhecem, né? Aqueles que me conhecem bem, eu não tenho que dar nenhuma explicação. Aliás, tenho recebido só solidariedade. Agora, o senhor teria também, por exemplo, sido alvo, né, de alguns sites de notícias que estavam dizendo até que o senhor estaria tramando, por exemplo, a derrubada, né, do governador do estado, Carlos Moisés, e também da vice, para poder assumir o governo do estado. Eu pergunto, o que o senhor acha, por exemplo, desses comentários, né, que fazem na internet, e se o senhor tem, por exemplo, vontade de ser governador? Mas é outra pergunta. Olha, se você for pesquisar, o nome do autor do pedido de impeachment não é Júlio, nem César, nem Garcia. E o CPF também não é 077-88-4609, controle 15. Pode pesquisar que você vai encontrar número de CPF diferente e nome diferente. Então, querer imputar a mim a iniciativa do processo de impeachment é uma aberração. Acho que o governo escolheu mal o alvo, acho que o governo se defendeu mal, né, e começou se defendendo mal quando me escolheu como alvo, quando eu não era alvo, pelo contrário. A Assembleia Legislativa, durante esse 1 ano e 8, 9, 10 meses do governo, ela se houve sempre colaborativa em todos os momentos. Quando o governo falhou, a Assembleia socorreu. Quando o governo precisou, a Assembleia esteve presente, conseguimos corrigir diversas dificuldades pelas quais o governo passou. Então, a nossa ação sempre foi colaborativa. Não existe qualquer participação minha no processo de impeachment. Chegou a um ponto, e isso é bom deixar claro, que não havia mais clima para não dar entrada ou não haver o recebimento do processo de impeachment, porque havia um número grande de deputados que cobravam e pressionavam, porque entendiam que era o momento de adotar esse procedimento. Eu não sou de tomar atitudes sozinhas, isoladas, eu sempre consulto a média dos parlamentares, porque o papel do presidente é esse. O papel do presidente é de coordenar os trabalhos do Legislativo. Não foi diferente com o impeachment. E o senhor teria vontade... Errado, o goleiro errou. Sim. E o senhor teria vontade de ser governador? Nunca lutei para isso. Nunca, não estava nos meus planos. Eu voltei à atividade política por uma circunstância, não queria ser candidato, por circunstâncias também, quando você faz parte de um grupo,
as decisões nem sempre são só suas pessoais, elas são decisões que respeitam o grupo, né? E eu respeitei o grupo do qual eu fazia parte. Não estava nos meus planos ser candidato à presidência da Assembleia. Quando cheguei aqui, me deparei com um quadro que não havia definição, nem para um candidato, nem para outro, e acabou que, no meio das conversações, eu me tornei candidato a presidente e fui eleito novamente pela terceira vez, por unanimidade, na Assembleia Legislativa. Então, as coisas acontecem de maneira que você não prevê, não constrói e não almeja. Eu nunca almejei ser governador do estado de Santa Catarina. Ajudei muitos governadores, modestamente, é bem verdade, a se eleger, e ajudei também no processo de governabilidade. Tenho muita honra de ter feito isso com pessoas tão destacadas como o governador Luiz Henrique da Silveira, como o governador Raimundo Colombo, o governador Eduardo Moreira, o governador Leonel Pavan, né? Enfim. Então, a minha participação se cinge a isso, né? Eu nunca tive essa pretensão, e se tivesse essa pretensão, não seria dessa forma que eu escolheria para tentar ser governador do estado. Nunca tive essa pretensão. Deputado, aí em relação à questão que o colega levantou para o senhor, eu queria entender porque no dia do seu pronunciamento, 14 deputados se manifestaram a respeito das denúncias com absoluta solidariedade e manifestação muito contundente, e o deputado Maurício Scudilá, que se não me falha a memória, disse que a Assembleia até então não se manifestava porque a gente estava em clima de perplexidade, absolutamente solidários com o senhor. A pergunta é a seguinte, quer dizer, a solidariedade não foi apenas porque eles conheciam a sua trajetória de mais de 40 anos de vida pública, mas também porque o senhor teria sido alvo de auxiliares do governador Moisés, batendo pesadamente, abaixo da linha da cintura, na sua atuação como presidente da Assembleia, é isso aí? Moacir, eu estou sendo acusado sem prova, né? Eu não quero acusar sem prova. Há uma investigação em curso, existem já os suspeitos das iniciativas que foram tomadas contra a minha pessoa, e no momento oportuno, no fórum adequado, isso vai ser resolvido. Deputado, do ponto de vista político, até emocional, se acontecer o afastamento do governador e da vice, o senhor está preparado politicamente, pessoalmente, enfim, dentro da Assembleia Legislativa para substituir temporariamente o governador e a vice? A votação está marcada para dia 23. Antes do dia 23, eu não direi uma palavra sobre esse assunto. Ok. Outra questão. Até que ponto esse processo e essas denúncias, as últimas denúncias contra o presidente da Assembleia, afetaram o funcionamento normal do Poder Legislativo de Santa Catarina, deputado? Zero, absolutamente zero. Todos os projetos foram votados normalmente, todas as comissões funcionaram normalmente, a participação dos deputados ela é muito importante. Nós temos internamente, e as pessoas costumam entender, de modo especial, pelo conceito da política no Brasil ultimamente, mas nós temos um clima de respeito, né, entre os deputados, né? Respeito no melhor sentido da palavra. Nós temos um comportamento tão acima da média, um comportamento tão exemplar, que as pessoas ficam surpresas em relação a isso. Então, em função desse clima de relacionamento respeitoso que nós temos internamente e também para com a sociedade, para com os poderes, né? E tudo isso reflete no clima que você viu no dia do meu pronunciamento. A minha relação com os deputados é uma relação de profundo respeito. Eu fiz 3 eleições e fui escolhido por unanimidade, sem nenhuma conversa que não fosse republicana e que não pudesse ser publicada. E agora, nesse processo de impeachment, a mesma coisa. Não tive uma abordagem que pudesse dizer, olha, isso não me agrada, isso não me agradou, ou coisa que o valha. Realmente uma relação republicana e respeitosa. Aliás, do que eu mais me envaideço na minha passagem pela Assembleia Legislativa, de modo especial, nos 3 mandatos que eu fui presidente da Casa, é exatamente o respeito com que os deputados, tanto da época dos 2 outros mandatos, quanto agora, que é uma composição com muitos deputados novos, mas o respeito tem imperado na nossa relação. E isso, evidentemente, é bom para Santa Catarina. Ok, a última pergunta, Alexandre, nós estamos no final, né? Exatamente. Pergunta é minha, mas eu ouço de muitas pessoas, tanto nas eleições anteriores, quanto sobretudo na última, né? Que só ficou fora durante algum tempo, né? Acho que 12 anos, se não me engano. 8 anos. E o senhor é eleito... 8 anos. 14 anos? 8 anos. 8 anos, ok. E aí o senhor volta, depois dessa ausência de 8 anos, 2 mandatos, né? E o senhor volta e o senhor era eleito novamente por unanimidade, inclusive com um leque completamente diferente do ponto de vista partidário e ideológico. Qual é a razão dessa
unanimidade, digamos assim, na eleição agora, a última? Olha, Moacir, eu acho que o que eu disse é mais ou menos o que explica, é o respeito, né? O respeito com que eu trato as pessoas, né? E trato também, óbvio, os meus colegas, independentemente de partido, independente da idade, independentemente da ideologia. E eu acho que isso que a gente tem que fazer, é respeitar. Né? Com respeito a gente consegue se impor, né? A palavra talvez não seja mais adequada, mas a gente consegue ter essa relação republicana, e que faz com que a política valha a pena, e é dessa forma que eu pretendo continuar. Diante de algumas contundentes, né, acusações que surgiram na mídia e tal, e até os seus adversários também avançando mais, né, na contundência, digamos assim, o senhor em algum momento pensou em se licenciar da presidência da Assembleia, ouviu alguma sugestão de alguém, ou, enfim, qual foi a sua, digamos, o seu pensamento durante todo esse período? Moacir, eu disse no meu pronunciamento que o que norteia a minha vida é a minha consciência. A minha consciência está absolutamente tranquila. Nunca passou pela minha cabeça nem me licenciar, e nunca tive de ninguém a sugestão. Meu mandato segue firme e forte. Mais uma vez, como disse, tenho repetido, em todas as funções que eu ocupei, honrosas funções, no estado de Santa Catarina, eu tive uma conduta exemplar, uma conduta que honrou as funções que eu ocupei. Não está sendo diferente agora, não será diferente. Tudo será esclarecido no seu devido tempo, e certamente eu vou resgatar todo esse tempo perdido e toda essa maldade que está sendo feita contra a minha pessoa e contra a minha honra. Tá certo. Presidente Júlio Garcia. A reputação que eu construí, e você que conhece Florianópolis e conhece a política de Santa Catarina, que construí sob testemunha de muitos amigos nas últimas 4 décadas. Presidente Júlio Garcia, quero agradecer muito a sua participação, por ter respondido a todas as nossas questões. Uma boa noite para o senhor. Nessa segunda-feira também uma boa semana. Moacir Pereira, muito obrigado, querido, pela sua participação também aqui mais uma vez. E até a próxima segunda-feira, né? Eu queria também agradecer ao deputado, eu fiz o convite para ele logo na sexta-feira, ele atendeu prontamente. E aqui dá um testemunho com absoluta isenção, com toda a tranquilidade profissional. Eu estou no jornalismo há 56 anos e dos mais de 40 anos que eu acompanho a vida pública do deputado Júlio Garcia, eu nunca vi nenhuma notícia, entendeu, que desabonasse a sua conduta. Eu dou esse testemunho com a maior tranquilidade também, porque conheço a vida dele e as pessoas que com ele conviveram. A Lei Júlio Garcia, que transformou as APAI de Santa Catarina em instituições maravilhosas de proteção dos deficientes aqui em todo o estado, e outras iniciativas que ele tomou, entendeu? E essa unanimidade, eu acho que reflete um pouco esse passado dele, sobretudo essa biografia que ele acaba de destacar aqui no encerramento da entrevista. Então, deputado, obrigado pela presença. Foi um prazer participar dessa conexão ND, segunda edição. Tá certo. Obrigado, Moacir Pereira. Obrigado, Alexandre. Também. Muito obrigado, Moacir. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite também a você de casa. Amanhã tem Paulo Alceu aqui também trazendo o seu convidado aqui pra gente. Aliás, o convidado é do Ministério Público da Cidadania. Você não pode perder, hein? Grande abraço e até amanhã.